Moisés, capítulo 21, versículos 5 e 6. Preparem a mesa, estendam a toalha para comer e beber. De pé, comandantes, preparem os escudos. Pois assim me falou Javé. Vá, coloque um vigilante, para que ele conte tudo o que se vê. Vá, coloque um vigilante. E é justamente esse o título do livro sobre o qual a gente vai falar hoje. Vá, coloque um vigia. O título foi inspirado no trecho bíblico do livro de Moisés. Antes de passar a história propriamente dita, é impossível falar de Go Set a Watchman antes de dizer e fazer menção ao O Sol é para Todos, porque de certa forma, é uma espécie de continuação. Ambos são da Harper Lee, só que com uma pequena grande diferença. Esse aqui foi publicado na década de 1960. Esse aqui já foi publicado mais de 50 anos depois, em 2015, 2016. O que me deixa um pouco com o pé atrás, porque depois de tanto tempo, mais de meio século, foi-se publicar outro livro. O Sol é para Todos, eu já comentei sobre ele, vale demais a pena, é um livro muito bom, é um livro que ganhou Pulitzer de literatura. Ele foi escrito pela Harper Lee, uma norte-americana, e ele se passa num condado de Macon, que é no estado do Alabama, nos Estados Unidos, na parte sul, na porção sul dos Estados Unidos. E é muito tocante, a ótica infantil sobre uma situação tão pesada que é o racismo é tratada de uma maneira muito tocante. Já esse outro aqui, publicado depois de tanto tempo, também da Harper Lee, ele vai se passar naquele mesmo local, só que um tempo depois, dá para se dizer mais ou menos 20 anos depois. Eu fiquei fã da personagem, da Jane, mais conhecida como a Scout, que lá no Sol é para Todos tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Eram 3 crianças, a Jane, o irmão dela e o Jill. Aqui, a Scout, ela volta, ela já é uma mulher, já está com seus 26 anos de idade. E ela, todas as férias, ela saiu para estudar e todas as férias ela volta para o local onde está a sua família, onde está a tia dela, Alexandra, onde está seu pai, que a gente conheceu e ficou fã dele lá em O Sol é para Todos, o Atticus, um advogado aqui. O Atticus já está com seus 72 anos de idade, bem mais debilitado. O que acontece aqui? A Scout, ela volta para conhecer, para visitar a família, só que ela não consegue mais se encaixar naquela sociedade. Ela começa a se confrontar com valores com os quais ela não concorda mais. E aquela mesma questão lá de trás, o racismo também vai estar presente aqui. Qual é o tempo em que se passa? O Sol é para Todos se passa mais ou menos depois da década de 30, porque é mencionada a Grande Depressão. Aqui menciona-se a Segunda Guerra Mundial e essa história aqui começa depois da Segunda Guerra Mundial. Porque aqui a Scout já vai ter um namorado, o Henry Clinton, que já foi para a Segunda Guerra e já voltou. O que me incomodou um pouco nessa história? Porque eu esperava uma sequência, como a Scout, como o Atticus, estão tocando a vida deles depois de tanto tempo. Só que a narrativa, ela oscila entre presente e passado. A minha percepção é que ela ficou mais no passado, lá do Sol é para Todos, do que numa história propriamente dita. A história que parece que me deixou um pouco a sensação de que deixou a desejar. Faltou mais novidade aqui. Aqui a gente se depara com a Scout confrontando inclusive com o pai dela, com o Atticus. A partir do momento em que ela vê o pai e o namorado em uma reunião chamada de Conselho dos Cidadãos. E essa reunião era de pessoas supremacistas. Ela aquilo a incomoda demais e gera uma crise na família. E o que também gerou um incômodo para mim, porque o Atticus aqui, em Vá, coloca um vigia, é o oposto do Atticus que a gente conheceu lá atrás. Então isso gera
uma certa frustração, pelo menos gerou a mim. Um ponto forte do livro é a questão do amadurecimento. A Scout vai ser confrontada principalmente com a ajuda de seu tio a amadurecer. Ela começa a compreender que ela tem que saber conviver com pensamentos distintos do seu. E ela vai ver isso muito forte no seu pai, que era seu ídolo, né? Nas palavras de seu tio, ela tratava o Atticus como um deus. Então ela não soube, não aprendeu, em 26 anos não aprendeu a confrontar, a entender que seu pai também é cheio de falhas, é ser humano, né? Há um momento muito marcante, no qual o tio dela está falando isso para ela. Você, senhorita, que nasceu com consciência própria, a certa altura se grudou feito uma craca na consciência de seu pai. Ao crescer e se tornar adulta, sem perceber, confundiu o seu pai com Deus. Nunca o viu como um homem com o coração e os defeitos de um homem. Reconheço que deva ser difícil ver isso, porque ele comete tão poucos erros, mas erra como qualquer um de nós. Você era um aleijado emocional, apoiada nele, procurando as respostas nele, assumindo que as suas conclusões seriam também as dele, sempre. E nesse ponto a gente entende o título, né? Vá, coloque um vigia, que é o mesmo vigia que é mencionado no livro de Isaías, é inspirado aqui. Esse vigia, na verdade, é a consciência da própria pessoa, não é uma pessoa à parte, mas a própria consciência aqui. A Scout está sendo forçada a tomar consciência e ter sua própria opinião sobre as coisas e aprender a conviver com aquelas pessoas que não têm uma mesma opinião sobre determinado tema. E aqui, no caso, mais especificamente, sobre o racismo. A todo momento, a narrativa é permeada de flashbacks do momento da infância da Scout. Isso também é um ponto alto do livro para mim, porque é de uma maneira muito bonita, muito fluida, né, como é contada. Por exemplo, quando ela está em um dos muitos momentos lembrando da sua infância. A descrição que o reverendo Moriarty tinha feito do inferno tinha sido mais do que suficiente para que Scout se lembrasse dela para o resto da vida. Jim trocou de ar e começou a discorrer sobre o céu, onde havia muita banana, que Jill adorava, e batatas gratinadas, as favoritas de Scout. E quando eles morressem, iam todos para lá, comer coisas deliciosas até o dia do juízo final, quando Deus, tendo anotado em um livro tudo o que eles tinham feito desde o nascimento, ia mandá-los para o inferno. A ótica infantil também, ela está a todo momento aqui. Só que esse flashback não é suficiente, a história me parece que tinha que andar um pouco mais. E ela não fez isso. Então, nesse ponto, para mim, deixou a desejar. Bom, o que ficou para mim no final de tudo? O Sol é para Todos é muito mais interessante, mais bem escrito do que Vá, Coloque um Vigia. Vá, Coloque um Vigia é bem escrito, mas não chega aos pés de O Sol é para Todos. Bom, mas essa é minha opinião. Para você que leu O Sol é para Todos, se você não leu, eu recomendo que leia. Leia também aqui e veja se você concorda ou discorda de mim. Até mais.